Oi, gente, tô de volta, apareci aqui, finalmente, aproveitando as férias, né, gente, porque tá acabando, infelizmente tá acabando. Mas enfim, o que eu queria trazer pra vocês hoje é algo que o Senhor tem falado muito comigo. Uma coisa que, tipo, não é só agora desse momento, sabe? Mas sempre o Senhor fala isso comigo, porque é uma coisa que eu enfrento e que eu acho que muitos cristãos, tanto quem já tem uma caminhada, né, com Cristo ali de muitos anos, tanto quem tá iniciando ali, né, tá recém-convertido e tal, todos sofrem com isso, que é a inconstância. E eu já vou falando que o que eu tô falando aqui com vocês, primeiro o Senhor falou comigo. Então vamos começar logo o nosso vídeo. Eu queria começar orando, então segura aqui na minha mão, fecha os seus olhos e vamos fazer uma oração. Jesus, obrigada por esse momento, obrigado pela vida de quem tá assistindo esse vídeo. Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante da tua presença, Pai. Meu Deus, que essa palavra possa falar com seus filhos, meu Deus, de uma maneira diferente, assim como o Senhor falou comigo, Pai, que eles possam ser tocados, que a gente possa continuar aprendendo mais do Senhor, que o Senhor venha colocar fome e sede em nossos corações, que a gente venha anseiar pela tua presença, Jesus, Pai, que a gente venha querer buscar mais de Ti todos os dias, meu Deus, no nome de Jesus. Amém! Amém, irmãos? Então, eu separei aqui pra gente, vamos começar falando, né, sobre o que é constância. E aí eu separei 4 sinônimos de constância, que é persistência, determinação, regularidade e disciplina. Então, por que eu separei esses aqui, né, em específico? Vamos começar falando sobre persistência. Pra você ser constante, você precisa ser persistente. Por quê? Porque vai ter dias que você não vai querer de jeito nenhum ler a Bíblia. Vai ter dias que você não vai estar afim de orar, sabe? Mesmo que seja uma coisa que, tipo, deveria ser um hábito fácil, vamos se dizer assim. Porque orar, você pode orar. Gente, qualquer lugar que você tiver, você pode orar, entendeu? Só que a preguiça, né, a inconstância, a nossa inconstância, ou melhor, o pecado que habita em nós, como, né, o Gabriel costuma dizer, é algo que nos impede. Então, você precisa lutar contra isso. O ser humano, ele já nasceu sendo assim, ó, direcionado pro pecado, entendeu? Ele já nasceu condenado ao pecado. Então, vai ser normal da sua carne não querer fazer isso, não querer orar, não querer ler a Bíblia. Vai ser normal, mas você precisa persistir, bater o pé e falar, não, você vai me obedecer. Eu vou orar sim, eu vou ler a Bíblia sim. E aí, a gente entra no próximo, né, que é determinação. Determinação. Você precisa ser determinado, sabe? Você precisa falar assim, ó, eu vou fazer ponto final, entendeu? Eu vou ali, ó, e vou enfrentar, começa a ter determinação, chega. Hoje acabou. Não fica deixando pra fazer as coisas, sabe? Só vou ler a Bíblia e orar semana que vem. Porque essa semana já foi muito cansativa, essa semana já aconteceu muita coisa ruim, não é uma boa semana pra mim começar a ler a Bíblia. Não, pelo contrário, essa é a semana que você deve sim buscar a Deus, você deve sim orar, ler a Bíblia. Então, começa a ter uma certa determinação pra buscar ao Senhor. Você tem determinação pra fazer as outras coisas, porque pra buscar o Senhor é difícil. E aí a gente entra no regularidade. Regularidade. Gente, você não precisa ler 10 capítulos da Bíblia. Você não precisa orar 10 horas, entendeu? Você pode começar aos poucos. Se você consegue, amém por isso, continue. Mas não se force a fazer algo que você não vai conseguir seguir uma regularidade. Lê um capítulo por dia, ora ali uns 5 minutos, sabe? Uns 6 minutos, e aí você vai aumentando aos poucos. Lógico, não continue nesse ritmo, sempre aumente, sabe? Você começa lendo um capítulo, depois você lê 2, 3, 4, e você vai começando aos poucos. Uma hora, você vai estar lendo, assim, 4 capítulos e você nem percebeu. Mas vai ter dias também que você vai estar lendo um capítulo com uma dificuldade enorme. Por quê? Porque é questão de regularidade. É melhor você ler um capítulo por dia e orar 5 minutos do que você tentar ler 5 capítulos por dia, orar 6 minutos, 10 minutos e não fazer, entendeu?
Ler 2 capítulos por dia, ora uns 4 minutos, todos os dias. É melhor você seguir esse padrão, essa rotina, do que você simplesmente dar o doido e, hoje eu vou ler 10 capítulos e acabar não lendo nada, sabe? Acabar não fazendo nada. A vida com Deus é uma vida de constância. Então, vai ter dias que você não vai querer, que você vai estar desanimado. Então, tenta manter um padrão, sabe? Sem te pôr pressão ali, que acaba que você não vai conseguir suprir, sabe? E a gente passa para o último, que é disciplina. Vamos lá, esse é muito legal de se falar. Você precisa ter disciplina, porque, como eu disse, vai ter dias que você não vai querer de jeito nenhum, você não vai querer nem pegar a sua Bíblia, entendeu? Vai ter dias que você, não sei, eu tô numa fase que eu tô amando ler. Então, tem dias que, tipo assim, eu leio, sei lá, 200 páginas de um livro, mas eu não consigo ler um capítulo da Bíblia, entendeu? Então vai ter dias que você vai passar por isso, só que você tem que ter disciplina. Do mesmo jeito que você tem disciplina na sua escola, na sua casa, você tem que ter disciplina na sua intimidade com Deus, entendeu? Então, disciplina, tal horário, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Tenha a disciplina de cumprir esse acordo que você fez com você. Comigo isso acontece muito, direto. Uma segunda, eu tô falando assim, não, terça-feira. Tô planejando tudo, fazendo, sabe, toda uma rotina ali. Não, terça-feira eu vou acordar, eu vou jejuar, e aí eu vou ler a Bíblia, e aí depois eu vou orar. E aí eu vou escutar um louvor, e esse vai ser meu dia, um dia assim, sabe, buscando intimidade com Deus. Chega na terça-feira, eu já acordo mexendo no celular. Já acordo assistindo série, lendo livro, e aí vou deixando isso aqui de lado, de lado, e cadê minha disciplina, né? Cadê minha disciplina de bater o pé, enfrentar minha carne e falar assim, não, hoje eu fiz um compromisso que eu iria ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. É difícil, sim, só que com o Senhor, Ele nos capacita. Sabe? Jesus, ele vai te ajudar. Vai ser difícil, vai ter dias que vai ser muito difícil. Mas ora, sabe? Pede pra ele e fala, pai, dá a mão aqui, me ajuda, não tá fácil, eu não quero nem pegar na Bíblia. Pode orar em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode orar, qualquer lugar você pode buscar a presença de Deus. Então, apenas ore. É Colossenses 1:23, que diz, permaneçam firmes na fé, alicerçados e constantes, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Permanecer constante em Cristo, né? Esse versículo, a gente vê isso, que a gente precisa permanecer constante em Jesus Cristo. Uma coisa que uma vez o Gabriel comentou comigo, né? Eu achei muito interessante. A nossa vida são estações, sabe? Lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. E isso é muito verdade. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que em todas as estações da nossa vida, o Senhor está presente. Ele deseja estar presente, sabe? Só que às vezes você não percebe. Às vezes você fica tão preocupado, tão ansioso com outras coisas, que você esquece que o Senhor está ali. Às vezes é difícil a gente confiar nele. Eu sei, gente. Jovem principalmente, né? Porque igual eu falei, fica muito ansioso com o futuro. Uma vez a gente convidou, né, um dos nossos líderes para pregar na nossa célula, e ele falou uma coisa que, caraca, aquilo mexeu muito comigo. Ele falou sobre a história ali, né, foi em Lucas, e ele tava falando sobre um leproso que foi curado por Jesus. E aí ele vai diante de Jesus e ele fala, né, Jesus, eu sei que você pode me curar, mas o Senhor quer. Gente, a grande questão não é se Jesus pode te curar, porque ele pode, mas será que ele quer? Será que Jesus quer te curar dessa inconstância? Será que Jesus quer te curar desse pecado que você tá afundado, que você não consegue sair? Que toda vez você cai nesse mesmo pecado? Será que Jesus quer? E a resposta é sim, ele quer te curar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se alegra em ter misericórdia. Jesus, ele se alegra em ter misericórdia. A graça superabundou o pecado. Então, não importa o quanto você esteja afundado no pecado, cair nesse pecado tantas vezes, meu irmão,
Jesus, ele só quer que você volte pra ele. Jesus, ele só quer te dar um abraço e falar, tudo bem, você é perdoado. Larga esse pecado, tá tudo bem, eu esqueci tudo. Eu esqueci o que você fez, eu quero você por completo. É essa palavra que eu queria trazer pra vocês hoje, sobre constância. E esse final que realmente falou muito comigo, essa frase, né, que é... Não, a questão não é se Deus pode te curar, mas será que Ele quer? E sim, Ele quer. Porque Ele se agrada e Ele tem misericórdia das nossas vidas. Um beijo, que Deus abençoe vocês grandemente.